Tem gente que deita o corpo na cama, mas a mente continua de pé. Você fecha os olhos, o quarto está em silêncio, a luz apagada, o mundo desacelerando lá fora, e mesmo assim, por dentro, parece que uma sala cheia de vozes resolveu fazer reunião bem na hora que você só queria descansar. Pensamentos antigos reaparecem, conversas que já acabaram voltam como se ainda estivessem acontecendo. Preocupações futuras se apresentam com urgência, como se tudo precisasse ser resolvido agora. E você fica ali, parado, cansado, mas acordado por dentro. Talvez você seja esse tipo de pessoa, aquela que pensa demais, sente demais, analisa demais, a que revisita cada detalhe do dia antes de dormir, a que imagina 1000 cenários antes de tomar uma decisão simples, a que tenta prever problemas que ainda nem existem. Não porque gosta disso, mas porque a mente simplesmente não desliga. É como se existisse um botão de pausa para todo mundo, menos para você. E o mais difícil não é nem o barulho em si, é a sensação de que você deveria dar conta disso sozinho. Porque por fora, sua vida pode até parecer normal. Você cumpre responsabilidades, conversa com as pessoas, trabalha, resolve coisas, mas por dentro existe um cansaço que ninguém vê. Um esgotamento mental que não vem do esforço físico, e sim do excesso de atividade interna. Pensar o tempo todo também cansa. Sentir o tempo todo também pesa. E estar em alerta constante esgota de um jeito silencioso e profundo. Quando a mente nunca tem silêncio, até momentos que deveriam ser de descanso viram mais uma tarefa. Você tenta relaxar, mas começa a pensar se está relaxando do jeito certo. Tenta assistir algo para distrair, mas sua cabeça continua produzindo diálogos paralelos. Tenta dormir, mas sua mente decide revisar memórias de 5 anos atrás ou imaginar discussões que talvez nunca aconteçam. É como viver com um rádio ligado 24 horas por dia, só que você não sabe onde fica o botão de desligar. Com o tempo, isso começa a afetar mais do que o sono. Afeta sua paciência, sua energia, sua capacidade de se concentrar, sua vontade de socializar. Você começa a se sentir sobrecarregado, sem entender exatamente por quê. Afinal, você não está carregando peso físico nenhum, mas está carregando pensamentos, expectativas, medos, responsabilidades emocionais, suas e muitas vezes dos outros também. Pessoas com a mente sempre ativa costumam ser aquelas que se preocupam com todo mundo, que tentam antecipar problemas, que querem evitar conflitos, que se cobram para não errar. São pessoas atentas, sensíveis, responsáveis, mas raramente aprendem a direcionar esse cuidado para si mesmas, porque estão tão acostumadas a vigiar o mundo ao redor que esquecem de acolher o próprio mundo interno. E existe uma culpa silenciosa nisso tudo. A culpa por não conseguir simplesmente relaxar. A culpa por estar cansado mesmo sem ter feito tanto assim. A culpa por precisar de pausa, enquanto outras pessoas parecem funcionar no modo automático sem reclamar. Mas a verdade é que cada mente tem um ritmo, uma intensidade, uma sensibilidade diferente. E quando você força a sua a funcionar além do limite por tempo demais, ela começa a dar sinais, não em forma de fraqueza, mas em forma de exaustão. Talvez o que você esteja sentindo não seja falta de força, seja falta de silêncio, falta de espaço interno, falta de momentos em que você não precisa resolver, prever, analisar, agradar ou se defender. Porque uma mente que nunca descansa começa a viver em modo de sobrevivência, mesmo quando não há perigo real. E viver assim por muito tempo esgota qualquer pessoa, por mais forte que ela seja. O silêncio que sua mente precisa nem sempre é a ausência total de pensamentos. Às vezes é apenas a permissão de não se envolver com todos eles, de deixar alguns passarem sem analisar, sem responder, sem transformar em problema. É aprender aos poucos que nem todo pensamento merece palco, nem toda preocupação precisa virar missão, nem toda sensação precisa ser combatida imediatamente. Mas isso não acontece da noite para o dia. Principalmente quando você passou anos acreditando que pensar em tudo era sinal de responsabilidade, que prever tudo era sinal de maturidade, que nunca baixar a guarda era sinal de força.
Só que força de verdade também envolve saber a hora de descansar a mente, porque até o coração, que nunca para de bater, tem um ritmo que alterna contração e relaxamento. Se ele só contraísse, não aguentaria. Talvez você esteja vivendo uma fase em que sua mente está pedindo algo que você nunca aprendeu a oferecer. Pausa sem culpa, descanso sem justificativa, silêncio sem medo. E isso pode parecer estranho no começo, porque o barulho mental virou um hábito, o excesso de pensamento virou companhia constante. Ficar em silêncio até pode dar a sensação de vazio, mas na verdade é espaço, espaço para respirar por dentro. Você não precisa calar sua mente à força, não precisa brigar com seus pensamentos, mas pode começar a tratá-los como visitantes, não como chefes. Eles chegam, mas não precisam mandar em tudo. Eles falam, mas você não é obrigado a responder todos. E, principalmente, eles existem, mas não definem quem você é. Se você se reconhece nessa sensação de nunca ter silêncio por dentro, talvez este seja o momento de parar de se cobrar por funcionar como os outros e começar a respeitar o seu próprio limite mental. Sua mente não é fraca por se cansar, ela está apenas sobrecarregada por tempo demais. Conta aqui nos comentários se você também sente que sua cabeça nunca para. Às vezes, ler que outras pessoas vivem isso também traz um tipo de alívio que a gente não encontra sozinho. E se esse vídeo fez você se sentir compreendido de alguma forma, deixa o like para que essa mensagem chegue a mais pessoas que estão lutando em silêncio por dentro. Inscreva-se no canal A Pausa Interior para continuar essa jornada de entender sua mente com mais gentileza e menos cobrança, porque você não precisa viver com esse barulho o tempo todo. E mesmo que o silêncio não venha de uma vez, ele pode começar em pequenos momentos de permissão. E às vezes, tudo o que a mente precisa é saber que finalmente ela pode descansar um pouco.